Olá, bom dia, mais um dia aqui, você conosco. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada Administração Eficaz, uma jornada que está abençoando muito a nossa vida. Você que está, talvez, assistindo o vídeo pela primeira vez, nós estamos aqui seguindo uma sequência de vídeos onde estamos estudando o livro Administração Eficaz, que é um livro da escritora adventista chamada Ellen White. E nesse livro ela tem muitos conselhos, muitas, vamos dizer assim, muitas orientações de como nós sermos cristãos fiéis, mordomos do Senhor. Está sendo uma bênção os estudos, todos os dias nós estamos liberando, né, a transmissão desses vídeos por volta de 5 da 4, 5 da manhã, e fica disponível aí o vídeo para que você possa assistir, talvez em algum outro horário, que você não possa assistir logo cedo pela manhã. Mas, antes de iniciarmos o estudo de hoje, que vamos estudar o capítulo 11 do livro, né? Estamos no 7º dia da nossa jornada, é uma jornada de 40 dias, e está sendo uma bênção estudarmos esses capítulos, e está sendo uma bênção para nós, para o nosso crescimento espiritual. Mas antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, né, desse dia, que eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, pode ser de manhã, de tarde ou à noite, né? Mas eu quero fazer algumas recomendações. Em primeiro lugar, você que está assistindo essa transmissão, esse vídeo, né? Eu quero que desejo, né, que você colabore com a nossa transmissão, com o nosso canal, se inscrevendo. Se você está aqui, é novo no canal, está vendo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque todas as vezes que entrarmos numa live ao vivo ou postarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação, tá bom? E você vai saber o que está de novidade no nosso canal. A segunda coisa que eu quero pedir para você é para que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Você que gosta dos assuntos envolvendo a Bíblia, né, reflexões da palavra de Deus, estudos de livros, que o nosso objetivo não é apenas estudar este livro que estamos estudando nessa jornada, mas estudar outras literaturas que envolvem o conhecimento da Bíblia. Se você se interessa por isso e conhece pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, envie esse vídeo para compartilhe o link com mais pessoas, a maior quantidade de pessoas que você puder, tá bom? Também é importante que você deixe o seu like aí no vídeo, tá bom? Porque quanto mais like o vídeo, vamos dizer assim, recebe, o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai disponibilizando para mais pessoas, para que mais pessoas recebam essas informações, tá bom? A outra informação que eu quero dar para você não esquecer, na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo, onde é que fica a descrição, Jonathan? Tem o título do vídeo embaixo, tá bom? Você desativa o chat, você vai ver o vídeo embaixo, aí tem um maisinho assim, mais, escrito. Você clica ali, ele vai abrir a descrição. Na descrição do vídeo tem 3 links ali. O primeiro link é o link do aplicativo 7Me. É um aplicativo oficial da Igreja Adventista, e lá você vai encontrar muitas ferramentas para que você possa aí ampliar os seus conhecimentos do estudo da Bíblia. Quando você baixar, esse primeiro link é para você baixar o aplicativo. O segundo link é para você entrar no nosso grupo de oração, tá bom? Você entra lá, o nome do grupo de oração é Administração Eficaz, que é o nome da nossa jornada, e ali você vai poder fazer seu pedido de oração, e pessoas que vão entrar ali vão observar o seu pedido, vão estar orando pelos seus pedidos de oração, e estamos compartilhando ali as nossas orações com os nossos irmãos, tá bom? Então entra lá e faz tua inscrição. O terceiro link que eu quero compartilhar com vocês aqui, que está na descrição, é o link para você baixar o PDF do livro. Se você não tem esse livro, você pode comprar ele fisicamente no site da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Você pode comprar se quiser. Dá um Google lá, Casa Publicadora Brasileira, você vai entrar. O nome oficial deste livro, porque essa edição que nós estamos estudando aqui é uma edição que ela veio com outro nome. Ela veio com o nome Administração Eficaz, tá bom? Mas o nome original desse livro é Conselhos sobre Mordomia. Então você vai entrar lá no site da casa, se você quiser comprar ele físico, e vai comprar lá. Ele não sei quanto é que está o preço hoje, mas você compra e vai chegar na sua casa. Se você não quiser comprar,
você pode baixar ele gratuitamente. Nesse link que eu estou mandando, o terceiro link para você, você pode baixar gratuitamente e assistir e ler em PDF no seu celular, no tablet ou até mesmo no computador, tá bom? Muito bem. Uma outra informação, se você é novo aqui no nosso canal, vai começar agora a acompanhar, o livro ele tem 68 capítulos, mas a nossa jornada é de 40 dias. Então, eu selecionei alguns capítulos, nós não estamos estudando os capítulos na sequência. Alguns estão em sequência, tipo, a gente estudou o capítulo 9, aí veio 9, 10, 11, 12, está em sequência, mas depois pula. Então, eu selecionei 40 capítulos para a gente estudar nessa jornada de 40 dias. Mas se você baixar o link ou comprá-lo, comprar o livro, você pode ler o livro todo, que é uma benção, tá bom? Muito bem, então deixa eu colocar aqui nossa telinha para você ver o tema de hoje. O tema de hoje é capítulo 11, Vendendo Casas e Propriedades. Feche seus olhos e vamos orar para o estudo do dia de hoje, tá bom? Oremos, querido Deus, e louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui agora reunidos, a todos que estão acompanhando essa transmissão, pedindo ao Senhor que nos oriente, que os ensinos que vamos ler e compartilhar aqui neste dia possa trazer crescimento espiritual para nós, e mais do que conhecimento e crescimento, que os ensinos e o aprendizado de hoje nos leve à prática, porque mais do que o conhecimento teórico, é a aplicação na prática, a experiência vivida pelo teu povo, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso, a Deus, abençoa a todos que estão aqui nessa transmissão, que estão assistindo esse vídeo, para que todos nós possamos ser abençoados por Ti, para colocar todo esse ensino que o Senhor nos dá através da Tua palavra, colocá-lo em prática para a salvação de pessoas e para o avanço da Tua obra nesta terra. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos lá. Capítulo 11, aí, vendendo casas e propriedades. O último capítulo que nós estudamos foi o capítulo 10, falava de maior fervor. Deus apelando para nós que sejamos mais fervorosos no serviço da salvação de pessoas. No capítulo de hoje, nós vamos estudar vendendo casas e propriedades. O que é que Deus tem para nós acerca deste assunto? Quero começar com vocês com o texto de Mateus, capítulo 19, verso 21. Esse texto diz o seguinte: disse-lhe Jesus, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você que conhece um pouco mais a Bíblia, para aqueles que são mais assíduos na leitura da Bíblia, sabe que esse texto é o famoso episódio do jovem rico. Aquele jovem tinha muito interesse de receber, de ganhar a vida eterna da parte de Deus. Ele viu em Jesus um grande homem, um grande profeta. Não dá para entender que ele compreendeu em Jesus um grande profeta, mas não o Messias em si. Pela atitude dele na história, a gente percebe que ele não tinha Jesus como Messias, mas como um grande profeta. Mas ele chega até Jesus e pergunta: Senhor, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí desenrola uma conversa lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no final Jesus diz assim: olha, Jesus dá uma orientação para ele, diz assim: ó, você precisa guardar os mandamentos, e ele disse: eu já cumpro todos. O que me falta ainda? Aí Jesus disse isso aí, que está aí na tela de vocês. Se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Aí, o desfecho dessa história é que a Bíblia diz que ele saiu muito entristecido, porque ele era dono de muitas posses, de muitas propriedades. É assim que está lá. Depois você pode ler, está aí a referência, Mateus 19, 21. E ele saiu entristecido da presença de Cristo. Ele não foi vender e voltou para seguir a Jesus. Mas ele saiu entristecido porque ele tinha muitas posses, né? E o que foi que Jesus disse? Você tem muitos bens, você tem muitas propriedades, desnecessariamente, obviamente, vai vender tudo e me segue, né?
porque a Bíblia diz que Jesus é a pérola de grande preço. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada para prender a gente aqui na Terra. Se nós temos Jesus, não há nada que possa nos prender a este mundo, a esta Terra. Então, ter propriedades ou não ter não faz diferença, porque quem é de Cristo tem em Cristo o maior dos tesouros. Portanto, ter propriedades ou não ter não faz diferença para o povo de Deus. Mas para esse jovem, que era um judeu, né? Era um judeu tradicional, um homem do povo de Deus, ele ficou entristecido porque ele tinha muitas propriedades e não queria se desfazer dela, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, o capítulo do estudo de hoje, né? Aí Ellen White vem no livro dizendo o seguinte: Deus pede aos que têm posses em terras e casas que as vendam para empregar o dinheiro onde for suprir a grande necessidade do campo missionário. Irmãos e amigos que nos escutam aqui nesse estudo de hoje, deixa eu até diminuir aqui para falar mais pertinho de você. A obra missionária, ela, aliás, o desafio da obra missionária é muito grande. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, Jesus diz assim, ó, o campo está pronto para ser colhido, o mundo, né? Está pronto. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Aí Deus diz assim, Jesus diz assim, orem para o dono da seara, que é Deus, e clamem para que apareçam mais trabalhadores. Agora, trabalhadores trabalham e precisam receber o fruto do seu trabalho, que é o salário. Então, é impossível, não vou dizer impossível, porque tem gente que ama tanto a Deus que trabalha de graça. Mas para que essas pessoas vão, mesmo que ela trabalhe sem salário, mas elas precisam de recursos de passagem, de hospedagem, né? Ou seja, nas regiões do mundo, ou seja, o mundo é muito grande, né? São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. A seara, ou seja, é muito grande e os trabalhadores são poucos. Mas como que nós vamos enviar trabalhadores sem recurso? Isso é impossível, praticamente impossível. Então, Deus está clamando para aqueles que têm posses em terras e casas, que eles vendam e empregue o lucro, o fruto do dinheiro na obra, no campo missionário. Sem recurso, o campo missionário ele padece. E a obra, o desafio missionário, irmãos, é muito grande para a pregação do evangelho. Você sabe que em muitos países o evangelho é proibido. Então a igreja ela trabalha de forma articulada nos países, no mundo todo, principalmente nesses países que são proibidos o evangelho, de uma forma diferente para que o evangelho possa chegar, porque se for abertamente, então a igreja precisa abrir uma escola, a igreja precisa abrir um curso de idiomas, uma escola de futebol nos países, enfim, são muitas os braços da missão que precisam de investimento. Então, a Ellen White diz que quem tem posses em casas e terrenos, né, terras, precisa vendê-los enquanto há tempo e pegar o fruto, né, vamos dizer assim, o rendimento dessa venda e aplicar na obra do Senhor para atender às necessidades ela diz, da grande necessidade do campo missionário. Quando fazemos esses fervorosos apelos em benefício da causa de Deus e apresentamos as necessidades financeiras de nossas missões, almas conscienciosas que creem na verdade ficam profundamente comovidas. Como a viúva pobre, a quem Cristo louvou, a qual pôs no tesouro as 2 moedinhas, dão de sua pobreza ao máximo de sua capacidade. Então, Ellen White está dizendo assim, que quando esses fervorosos apelos são feitos, quem mais se interessa, isso é um paradoxo tremendo para mim e para você. Eu não sei como é que você fica, mas a maioria do povo da igreja é pobre, de qualquer igreja, adventista, batista, assembleia, não interessa vamos dizer assim, não interessa a comunidade religiosa. Se você pegar um corpo de crentes, a maioria do povo é pobre. A maioria. Poucos são aqueles que têm muitos recursos, né?
E ela está dizendo aí que quando esses apelos, né, são feitos na igreja para investir, para depositar mais recursos na obra de Deus, para atender a necessidade missionária, ela está dizendo que são os pobres que mais se motivam, que mais se comprometem a doar da sua pobreza. Aí ela dá o exemplo aí, né? Que assim como a viúva pobre que deu as 2 moedinhas que tinha, que era tudo que ela tinha, assim são as pessoas na igreja que ouvem os apelos para atender os campos missionários. Ou seja, os pobres são os que mais doam, são os que mais se motivam a dar. Mesmo pouco, mas esse pouco em relação à sua renda é muito, mas são os que mais se motivam. E irmãos, você que tem posses, vamos dizer assim, vamos dizer assim, se você é uma pessoa que está fora da pobreza, ou seja, você é uma pessoa que tem renda, que está fora desse escopo chamado pobreza, você é alguém de classe média, que ganha relativamente mais do que a maioria da população, e você não se motiva a ajudar os campos missionários, eu não sei como é que você fica, mas eu ficaria envergonhado. Aliás, eu ficaria, não, fico, em saber, porque obviamente como pastor, é claro que nós, como pastor, ganhamos mais do que a maioria dos irmãos. E eu fico constrangido em saber que, que são os irmãos mais pobres da igreja que mais se motivam em contribuir para que a obra missionária avance. Isso é bom, isso me deixa feliz também, em saber que os pobres estão engajados na pregação do evangelho, mas ela está dizendo que sob aqueles que têm posse, apelos são feitos para eles também, e faz uma diferença grande, obviamente. Alguém que tem mais recursos que doa do que tem, né? Se vamos dizer assim, se a menor parcela, que são as mais ricas do mundo, da população e da igreja, fossem mais generosos, é lógico que a obra de Deus avançava muito mais, não é? Vamos avançar aqui. Aí ela diz assim que esses pobres, essas pessoas privam-se muitas vezes das próprias necessidades aparentes da vida, ao passo que há homens e mulheres que, possuindo casas e terras, apegam-se ao tesouro terreno com tenaz egoísmo e não têm fé suficiente na mensagem e em Deus para empregar seus meios em sua obra. A estes se aplicam especialmente as palavras de Cristo: vendei o que tendes e dai esmolas, e dai aos pobres. Ou seja, a mesma frase que Deus disse para o jovem rico: ó, vai lá, vende, doa tudo para os pobres e me segue. Essa mensagem é para os ricos. Não vou dizer para os ricos, mas para os mais abastados. Ou seja, ela vai trazendo que muitas dessas pessoas pobres, elas privam-se de atender a sua necessidade. Não é, veja, não é o supérfluo. Elas deixam de obter o que é necessário para empregar na obra. Ou seja, elas já são necessitadas, porque são pobres, e mesmo assim, elas, assim como a viúva pobre, doou as duas, ela, era tudo que ela tinha, assim como a viúva de Sarepta, que fez o bolo para o profeta. Ou seja, elas se privam daquilo que elas têm necessidade, ou seja, elas já são necessitadas, e mesmo assim ainda se privam ainda mais de suas necessidades para contribuir com a obra, enquanto homens e mulheres cheios de posses, de casas e de terras, apegam-se ao seu tesouro terreno com tenaz egoísmo e não têm fé suficiente nem na mensagem e nem em Deus, e, portanto, não investem em sua obra para o avanço de sua obra. Aí ela diz que o apelo de Cristo ao jovem rico é direcionado para essas pessoas, especificamente. Homens e mulheres pobres, que me escrevem pedindo conselho quanto a deverem eles vender sua morada e dar o resultado à causa. Gente, aqui a imagem está dando um testemunho aqui, que na época dela, quando esses apelos eram feitos por mais recursos na obra, e ela estava fazendo esses apelos para que as pessoas que tivessem posses e terrenos em casas vendessem para ajudar na obra,
porque na época de Ellen White, né, no século XIX, a igreja ainda não tinha um sistema como tem hoje, né, organizadinho de dízimos e ofertas, de repartição. A igreja estava iniciando, estava incipiente ainda e precisava de mais recursos do que tudo no início precisa de mais investimento. Mas ela está dizendo assim que naquela época, né, essas mensagens, por mais recursos, já chegavam, e os pobres que só tinham uma casa para morar, uma casinha, uma choupana, vamos dizer assim, para morar. Eles escreviam para Ellen White perguntando assim se eles deveriam vender a casa que eles tinham, porque eles estavam preocupados. Se é para a gente vender as nossas casas, os nossos terrenos, então o que a gente vai fazer se a gente vender? Onde vamos morar? A preocupação, ou seja, o interesse deles era saber se eles realmente deveriam vender e ficar desapropriados, e Deus ia dar um jeito. Aí ela diz assim, ela respondeu para essas pessoas que estavam querendo vender a única casa que tinha para investir na obra. Ela diz assim, dizem, aí ela continua dizendo assim, ó, essas pessoas dizem que os apelos no sentido de meios lhe tocam a alma e querem fazer alguma coisa pelo mestre, que tudo tem feito por eles. Ou seja, os apelos eles tocavam o coração dessas pessoas pobres, e se fosse realmente para desfazer da sua única casa, eles fariam, porque o que Deus tem feito por ele é muito maior do que aquela casa que eles moram. Aí ela responde o seguinte: a esses eu diria, talvez não seja dever vosso venderdes vossa casinha agora. Agora não. Depois, talvez sim. Aí ela disse: buscai, porém, a Deus, vós mesmos. Certamente o Senhor vos ouvirá. A sincera oração pedindo sabedoria para compreender vosso dever. Ou seja, Ellen White chega na parte desse capítulo e ela fala, ela argumenta, em outras passagens que eu não separei aqui, que Deus vai dar instrução individual para cada pessoa, dizendo como vai ser esse processo de se desfazer dos seus bens, né, para investir na obra. Mas ela diz, para o agora, essas pessoas pobres que têm apenas sua casinha, que foi construída com muito sacrifício para morarem, esses apelos para vender casas e terrenos não são para essas pessoas. São para os outros que têm uma, duas, tem a sua e tem mais duas, três, quatro, cinco, seis terrenos, enfim. Não é para esses apelos para vender suas propriedades, não são para os pobres que têm uma única choupanazinha para morar. Você está entendendo o que eu estou falando? É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo as suas posses, em vez de aumentá-las. Estamos prestes a mudar-nos para uma terra melhor, a celestial. Não procedamos, pois, como quem queira habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos objetos no espaço mais limitado possível. Ou seja, em vez de aumentar o nosso corpo de posses, deveriam estar diminuindo as nossas posses, diminuindo a instrumentalização da nossa casa. Mas o mundo o que está fazendo? Tome tecnologia, né? Cada vez mais tecnologia nas nossas casas. Praticamente hoje, as casas, com o advento da Alexa e de todo esse sistema de voz, as casas agora podem ser equipadas sem você tocar em nada, para movimentar nada. Você pode abrir, chegar na sua casa e pedir para abrir com a sua própria voz, né? Alexa, abra o portão da garagem, vai abrir, abra a porta tal, acenda a luz, liga tal equipamento, tudo pode ser por comando de voz, não precisa nem tocar mais nas coisas. Então, a gente está aparelhando as nossas casas, a cada dia que passa, investindo mais, aumentando as posses, e ela diz assim, parece que não tem um céu para a gente ir. Parece que a gente quer construir, parece que a gente quer construir o céu aqui agora, sem a necessidade da volta de Cristo, nesse mundo de pecado. Não, tudo será destruído. Agora imagina todo o seu investimento, todas as suas casas que você comprou, ou que adquiriu, suas posses, você trabalhou para isso, beleza, ok. Mas será que hoje estamos vivendo num tempo que isso deverá ser feito? Ela diz, não, temos que agora ir nos desfazendo, porque quanto mais nós acumulando, vai chegar um tempo, ela vai falar aí, né, que não vamos poder comprar nem vender mais. E tudo que nós acumulamos, se não foi vendido e investido na obra, será confiscado.
Não poderemos mais vender e vai ficar aquele investimento perdido. São almas que deixou de ser salva por esses recursos. Então, assim, nossas casas, elas deveriam ter o menor espaço possível e deveríamos pegar tudo que temos e acumular no menor espaço possível. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia. Está vendo aí? Casas e terras serão inúteis no tempo de angústia, pois terão de fugir diante das turbas enfurecidas, e nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Ou seja, no tempo de angústia, meu amigo, acabou. Todo investimento que deveria ter sido feito antes do tempo de angústia. No tempo de angústia, o povo de Deus não vai poder vender para investir na obra, porque não vai haver mais tempo para isso. Né? Não vai ter tempo para isso. Aliás, tudo do povo de Deus será confiscado, tudo, e, obviamente, esse confisco será usado para a perseguição do povo de Deus. Ou seja, entenda agora, o recurso que Deus colocou na tua mão para salvar pessoas, se você só acumulou e não investiu na salvação de pessoas, será usado pelo inimigo para perseguir o povo de Deus. Agora, você que teve posse sobrando durante a sua história na Terra, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Deus dizendo assim para você, ó, meu amigo, eu te dei tudo, eu abençoei você, mas coloquei recurso nas suas mãos mais do que os outros. Esperava que você pegasse todo esse recurso, pegasse o mínimo para viver na terra, porque a sua terra não era o mundo daquele jeito, mas é o que eu preparei para você, e você simplesmente achou que seu futuro era na terra e você queimou. Você queimou. Com os seus recursos, mais pessoas morreram do que se salvaram. Você pegou os recursos que eu coloquei na sua mão e queimou na perdição de pessoas e não na salvação delas. Isso é sério, irmãos. Foi-me mostrado, aí agora ela fala de uma visão. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Irmãos, chegou o tempo de nós dedicarmos tudo que somos e tudo que temos na causa do evangelho. Bom, tudo que você tem que investir sob posses já foi investido. Se você fizer uma análise da consciência, eu estou falando para você que tem posses, além do que você necessita, está na hora de você reduzir a sua fortuna para colocar na obra, porque vai chegar o tempo de angústia e isso não vai ser possível mais. Então, ela está dizendo assim, faça uma aliança, um concerto com Deus mediante sacrifício. O sacrifício, como a gente vem falando nos outros capítulos, chamado abnegação. Abnegação, ou seja, negar-se a si mesmo em prol do serviço da salvação de almas. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Se você fizer um concerto com Deus, Deus vai dizer assim, vai dizer o dia, qual é o momento que você vai vender tudo que você tem e ficar com o mínimo. Mas se você começar a se consagrar a Deus, pedindo orientação e sabedoria para isso. Aí ela vai dizer, Deus vai ensinar ao seu povo, aos que têm posse, sobre quando dispor dessas coisas. Deus vai dizer individualmente para você que tem posses, que você é abastado, tem mais do que necessita, né, em relação aos outros, mas se você já de agora começar a se consagrar a Deus, Senhor, eu tenho mais do que eu mereço. O Senhor me deu muito. Agora, eu quero que o Senhor me oriente. Como é que eu vou usar isso em prol da salvação de pessoas? Ele vai estar dizendo que Deus vai ensinar você. Quando que você vai disponibilizar tudo que Deus colocou nas suas mãos, vamos dizer assim, o excedente, né? A usura, a sobra, do que você teve mais do que o restante da maioria, quando que você vai disponibilizar isso? E vai ser logo. Vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não adquirir do Senhor, e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever,
ele não fará conhecido esse dever. Ou seja, se você não buscar o Senhor pedindo sabedoria, inquirir a Deus, questionar a Deus, Senhor, quando é que eu vou me desfazer das minhas coisas? Se você não clamar pedindo, Deus não vai dizer. Porque ele vai ver que você não tem interesse nenhum. E ele vai deixar você à sua própria sorte. Sendo-lhes permitido conservar sua propriedade. E no tempo da angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ou seja, se você não buscar agora a consagração a Deus, para que Deus te dê sabedoria e orientação de como você vai disponibilizar os seus bens para a obra, Deus também não vai forçá-lo, se você não buscar agora. Por isso que estamos lendo isso agora, isso não é à toa, é o tempo de agora. E se você não buscar, Deus vai deixar você, vá acumulando aí, ó. Você tem o conhecimento da verdade, sabe que a obra precisa e não está buscando sabedoria para como administrar isso para a obra, no tempo de angústia, tudo isso vai vir à tona assim, sobre você como uma montanha para esmagar. Você vai querer se desfazer e não vai poder, porque não vai poder mais comprar nem vender. Ouvi alguém lamentar assim: a causa estava definhando. O povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora, nossa propriedade de nada vale. Oh, se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado o tesouro no céu. Então, aqui, Ellen White está falando o lamento, né? O lamento que muitos terão naquele dia, né? Ela ouviu isso na visão dela. As pessoas se lamentando, por que que não investiu antes? Para que acumular tesouro no céu e não na terra? Mas tarde demais, no tempo de angústia é tarde demais. Tem que ser agora. Comece a buscar a Deus de como você vai como que você vai fazer, porque cada pessoa Deus vai dar uma orientação diferente, de como você vai se desfazer daquilo que você tem consciência de que tem muito mais do que precisa. E esse excedente, como que você vai investir na obra de Deus? Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo. Aquilo que eu falei, ó. Deus vai orientar cada família, cada indivíduo de uma forma diferente. Não é todo mundo de uma vez. Então, vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas, se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e por quanto vender. Veja, não é só vender, é por quanto vender, porque Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra e o dono dos recursos. Se ele colocou os recursos nas suas mãos, ele vai dizer quando você vai ter que vender, e por quanto? Qual o valor? As pessoas irão pagar o valor que você pedir, o valor que Deus te orientar a cobrar. Só que se você buscar a Deus hoje, pedindo sabedoria sobre esse assunto, mas se você negligenciar, né, buscar a Deus, se consagrar para esse objetivo, Deus não vai fazer nada. E você só vai acumulando, 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 e isso vai ser para a sua própria destruição. De alguns se tem pedido no passado que dispusessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros tem sido permitido conservar até o tempo da necessidade. Então, quando a causa delas, quando a causa delas necessite, seu dever é vender. Então, ela vai estar dizendo assim, ó, no passado, Deus orientou a alguns que vendessem, que se desfizessem. A outros, Deus está pedindo para conservar e não venda agora. Mas vai chegar um tempo de necessidade. E as pessoas que estão buscando a Deus, pedindo orientação para isso, elas estão acumulando, né? Mas elas não estão acumulando por um motivo egoísta. Elas estão conservando porque Deus ainda não. Elas estão buscando a Deus. Senhor, quando é? Quando é que eu vou vender? Por quanto? E Deus, calma, peraí, vai chegar o tempo que eu vou te pedir, certo? Mas essas pessoas, elas vão se desfazer à medida que Deus vai orientando. Mas outras não, porque não estão buscando. Esse é o vamos dizer assim, o cerne da questão, né? Então, quando for a causa dessas pessoas, né, Deus vai dizer, vender, elas vão vender, porque elas já estão trabalhando o seu coração, tirando o egoísmo, sabendo que tudo que Deus está colocando nas mãos delas será investido na obra. Beleza?
Então, é tempo de consagração sobre as nossas posses para desfazermos dela. Não se apegar, ainda que você tenha, mas não se apeguem a elas. Cadê? Aqui. Aqui é a última citação. A obra de Deus deve tornar-se mais ampla. E se o seu povo seguir o conselho que ele lhe dá, não haverá em suas mãos muitos recursos para serem consumidos na conflagração final. Todos terão depositado seus tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem, e o coração não terá uma ligação a prendê-lo à terra. Uma ligação. Não terá nada para prendê-lo na terra. Nada. Ou seja, quanto mais a gente se desfizer, né, se desfazer dos nossos bens e investir na obra, nós estamos depositando os nossos recursos nos tesouros do céu. Dinheiro na obra é tesouro no céu. E quando o tempo de angústia, né, que ela chama aí da conflagração final, nós teremos poucos recursos nas nossas mãos. E aí a gente, o que será tomado será tão pouco que não vai fazer diferença na nossa vida. O nosso coração já foi desligado dessas coisas terrenas. Mas quanto mais você acumula, mais você se apega. Percebe? É o caso da mulher de Jó. A mulher de Jó olhou para trás, ela olhou para os seus bens, suas posses, suas conquistas, e acabou negligenciando o mandato de Deus de não olhar para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, é isso que ela está dizendo nessa última citação aí. A obra de Deus, vou repetir, a obra de Deus deve tornar-se mais ampla, ou seja, a obra de Deus deve avançar. E se o seu povo seguir o conselho de Deus, não haverá em suas mãos muitos recursos para serem consumidos no tempo de angústia, na conflagração final, né? O tempo de angústia. Todos terão depositado seus tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem. E o coração não terá uma ligação a prendê-lo à terra. Ou seja, quando for a hora de dizer assim, abandone e foge. Foge para as montanhas, para as grutas. Você vai olhar para a sua casa e vai dizer assim, mano, eu só tenho essa casa mesmo. Eu só tenho um carrinho, eu só tenho. Vamos embora, tudo que eu tinha podia investir, vou investir. Ou seja, o que eu tenho agora é nada em relação ao que eu tinha, porque está tudo no tesouro do céu. Você vai conseguir, não vai. Seu coração, aliás, mesmo que você tenha só essa casa, só esse carrinho, enfim, ou alguma quantia no banco, por exemplo, mas o seu coração já foi trabalhado ao desapego dessas coisas, que ainda que seja de alto valor, a única casa que você terá, ainda que seja de alto valor, seu coração já não está mais apegado a isso. É isso que Ellen White está falando, né? Mas, irmãos, hoje é o dia de nós buscarmos essa consagração. É hoje. Se você negligenciar buscar a Deus para através da sua comunhão com Deus, pedir orientação sobre isso. Se você é uma pessoa que tem posses, tem casa, tem terrenos, mais do que você necessita para viver, irmãos, vai chegar o tempo que essas coisas serão confiscadas. E enquanto temos tempo, peça orientação divina. Se você é alguém que Deus já está pedindo para se desfazer, a gente viu, né? Tem pessoas que já agora Deus vai pedir para se desfazer, tem outras pessoas que não. Mas você não sabe se você não buscar a Deus, perguntando e questionando, inquirindo, como a Ellen White usou essa expressão, né? Inquirindo a Deus para pedindo sabedoria para ele conversar com você e dizer qual o dia e a hora que você vai fazer isso. Tá bom? O meu apelo para você é: você tem posses além do que você necessita para viver? Se você deseja seguir esses conselhos, né? Buscar a Deus e orientação a ele, a orientação de Deus para que ele te diga quando, para que você entre nesse grupo de pessoas que Deus vai pedir para se desfazer para a obra, e que você quer ser um cobreiro de Deus, eu vou orar por você e você vai orar comigo agora. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo desse dia. Um chamado para aqueles que têm posses que o Senhor colocou na mão deles mais do que na mão dos outros. Sabemos que essas posses, esses bens que o Senhor permitiu que pessoas que estão nos ouvindo acumulassem, não foi para um acúmulo,
para atender os próprios desejos, mas foram posses e bens na terra que o Senhor permitiu que fosse acumulado por devidas pessoas para que fosse rendida, valorizada, mas para que fosse investido na obra. Por favor, Senhor, pela tua graça e misericórdia, apela, conclama, chama, fala ao ouvido dessas pessoas, para que elas possam investir ainda mais do que têm investido na obra do Senhor, porque os campos missionários necessitam. Existem pessoas hoje morrendo em países que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, porque é proibido nesses países. E a mensagem do advento precisa chegar nesses corações, mas através de recursos. Não é barato, é muito custo. O maior de todos os custos foi o teu sangue. Mas esse sangue hoje está convertido em valores financeiros para que o teu sangue seja anunciado nesses lugares. A obra da cruz seja pregada nesses lugares e pessoas possam alcançar a salvação de Cristo, porque ouvi um pregador vivo pregando nestes lugares, porque o teu povo investiu para que esses missionários fossem. Por isso, Deus nos consagra como obreiros do Senhor, investidores da tua causa, porque queremos ir para o céu, não queremos demorar mais do que o necessário nessa terra. Por isso, converte o nosso coração para sermos missionários em tempo e fora de tempo, e em todo tempo, para que teu nome seja exaltado, pregado, anunciado, para que o Senhor retorne e possa nos levar para o céu. Obrigado por mais um estudo que tivemos na nossa jornada. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por sua vida, que tudo que estudamos aqui você possa revisar, né? Depois, com mais calma, com o livro na mão, estudando, para que você seja um verdadeiro investidor da obra do Senhor. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua jornada e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, que Deus continue derramando muitas bênçãos na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua igreja. Que Deus abençoe a todos.